Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa playlist Leitura Cronológica da Bíblia em um Ano. Hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 26 de fevereiro, onde nós leremos Números, do capítulo 31 ao capítulo 33. Espero que vocês estejam gostando aí da leitura, dessa tradução, tá bom? É uma leitura muito envolvente, né? Essa leitura onde é retratado aqui o povo de Israel, como Deus livrou o povo de Israel da escravidão, né? Então, vamos lá, então. Números, capítulo 31. O Eterno disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você se reunirá a seus antepassados. Moisés disse ao povo: recrutem homens para uma batalha contra os midianitas, para executar a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens de cada tribo de Israel que estejam aptos para ir à guerra. Um batalhão de combate de 12.000 homens, 1000 de cada tribo de Israel, foi recrutado. Moisés os enviou à guerra e, com eles, Finéias, filho de Eleazar, na condição de sacerdote do exército, responsável pelos utensílios sagrados e pelas cornetas para o toque de guerra. Eles atacaram Midian, como o Eterno havia ordenado, e mataram todos os homens. Entre os que caíram estavam Evi, Requém, Zur, Hur e Rebá, os 5 reis de Midian. Também mataram Balaão, filho de Beor. O povo de Israel tomou as mulheres e crianças midianitas como prisioneiros e levou todos os animais do gado e dos rebanhos e os bens como despojo de guerra. Arrasaram e queimaram todas as cidades em que moravam os midianitas e também seus acampamentos com as tendas. Eles saquearam tudo e todos, coisas, pessoas e animais, e levaram tudo, cativos e despojos. A Moisés e ao sacerdote Eleazar e a todo o povo de Israel que estava acampado nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó. Moisés, Eleazar e todos os líderes da congregação foram ao encontro do exército fora do acampamento. Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes de 1000 e de 100, quando eles voltaram do campo de batalha. O que é isso? Vocês pouparam essas mulheres? Foram elas que, sob a orientação de Balaão, seduziram o povo de Israel a se afastar do Eterno, naquela desgraça em Peor, causando a praga que atingiu o povo de Deus. Terminem sua tarefa, matem todos os meninos, matem todas as mulheres que se deitaram com um homem. As mulheres mais jovens que ainda forem virgens, vocês podem poupar. Eis o que vocês devem fazer. Armem suas tendas fora do acampamento. Todos os que mataram alguém ou tocaram um cadáver ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Purifiquem a vocês mesmos e aos prisioneiros no 3º e no 7º dia. Purifiquem toda a peça de roupa e todo utensílio de couro, de pelo, de bode ou de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos soldados que haviam participado da batalha: esta é a regra que vem da revelação que o Eterno deu a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo precisa passar pelo fogo. Então estarão ritualmente purificados. Também terão de ser lavados ritualmente na água da purificação. Além disso, tudo que não resistir ao fogo precisará ser lavado com água. No 7º dia, lavem suas roupas. Assim estarão ritualmente purificados e poderão voltar ao acampamento. E o Eterno disse a Moisés: quero que você
e o sacerdote Eleazar e os líderes das famílias da comunidade contem os prisioneiros e os animais trazidos da batalha. Dividam o despojo entre os soldados que combateram na batalha e o restante da comunidade. Então, cobre o tributo do despojo destinado aos soldados na base de 1 para 500 sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. É um tributo ao Eterno da sua metade do despojo que deve ser entregue ao sacerdote Eleazar, a favor do Eterno. Tributem a metade que pertencem aos israelitas na base de 1 para 50 sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem essa parte aos levitas, responsáveis pela habitação do Eterno. Moisés e Eleazar seguiram à risca a ordem do Eterno. O restante do despojo tomado pelo exército era 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos, 32.000 mulheres virgens. A metade dos que tinham combatido na batalha era 337.500 ovelhas, o tributo para o Eterno, 675. 36.000 cabeças de gado, o tributo para o Eterno, 72. 30.500 jumentos, o tributo para o Eterno, 61. 16.000 pessoas, o tributo para o Eterno, 32. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como a parte pertencente ao Eterno, conforme as instruções que o Eterno tinha dado a Moisés. A outra metade, pertencente à comunidade de Israel, que Moisés separou do que foi dado aos homens que combateram na batalha, foi 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas. Da metade destinada ao povo de Israel, Moisés tomou exatamente como o Eterno havia ordenado, 1 de cada 50 animais e pessoas, para dar aos levitas, que eram os responsáveis pela habitação do Eterno. Os oficiais militares, comandantes de 1.000 e de 100, vieram procurar Moisés e disseram: contamos os soldados sob nosso comando, e não faltava um único homem. Trouxemos oferta ao Eterno das joias de ouro que obtivemos, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares, para fazer expiação pela nossa vida diante do Eterno. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro deles, joias muito bem trabalhadas. No total, o ouro que os comandantes de 1.000 e de 100 trouxeram a Moisés e Eleazar como oferta ao Eterno pesava 200 quilos, tudo que foi doado pelos soldados que tinham tomado esse despojo. Moisés e Eleazar pegaram o ouro dos comandantes de 1.000 e de 100 e os levaram à tenda do encontro para servir de lembrete ao povo de Israel diante do Eterno. Números capítulo 32. As famílias das tribos de Ruben e Gade possuíam grandes rebanhos. Eles viram que as terras de Jazar e Gileade eram ideais para pastagens de gado. Por isso, foram falar com Moisés, o sacerdote Eleazar e os líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Minha, Resbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Eterno subjugou diante da comunidade de Israel, são ideais para a criação de gado. E nós temos gado. Eles continuaram: se vocês acham que fizemos um bom trabalho até aqui, gostaríamos que essas terras fossem nossa propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e Ruben: vocês estão querendo dizer que vão escapar da guerra que aguarda seus irmãos enquanto vocês se estabelecem aqui? Como foi que vocês tiveram a ideia de deixar na mão o povo de Israel
desanimando-os justamente agora, que estão para entrar na terra que o Eterno deu a eles? Foi exatamente isso que fizeram seus antepassados quando os enviei de Cades Barneia em missão de reconhecimento da terra. Eles foram até o vale de Escol, deram uma olhada e então desistiram. Eles desestimularam o povo, impedindo que atravessassem na terra que o Eterno estava dando a eles. E o Eterno ficou irado. E como ficou? Ele jurou: eles nunca verão a terra. Ninguém dentre os que saíram do Egito que tenha 20 anos de idade ou mais verá a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão interessados em me seguir. O coração deles não está nisso. Ninguém, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois estes me seguem. O coração deles está nisso. A ira do Eterno se acendeu contra Israel, e eles os fez caminhar no deserto durante 40 anos, até morrer toda aquela geração. E agora vocês estão aqui, raça de pecadores, tentando ocupar o lugar que foi de seus antepassados, jogando lenha na fogueira da ira do Eterno, que já está furioso com Israel? Se vocês não o seguirem, ele fará a mesma coisa de novo. Ele mandará vocês de volta para o deserto, e o desastre será culpa de vocês. Mas eles explicaram: tudo o que queremos é fazer currais para nosso gado e cidade para nossas famílias. Depois, empunharemos as armas e assumiremos a linha de frente, conduzindo o povo de Israel ao seu lugar. Assim, poderemos deixar nossas famílias para trás, seguras nas cidades fortificadas, protegidas diante dos que vivem na terra. Mas não voltaremos para casa antes que todos os israelitas estejam de posse da sua herança. Não queremos propriedade alguma a oeste do Jordão. Estamos reivindicando nossa herança desse lado do rio. Moisés disse: se vocês fizerem o que estão dizendo, se pegarem suas armas para a batalha, e juntos atravessarem o Jordão diante do Eterno para batalhar, até que o Eterno tenha eliminado os inimigos da terra, quando a terra estiver segura, vocês terão cumprido sua missão para com o Eterno e para com Israel. Então, a terra que desejam será de vocês. Mas, se vocês não fizerem o que estão dizendo, estarão pecando contra o Eterno. Estejam certos de que seu pecado os alcançará. Portanto, vão em frente, construam cidades para suas famílias e currais para o gado. Façam o que disseram que fariam. E as tribos de Gade e Ruben disseram a Moisés: faremos como o Senhor está mandando. Nossos filhos e mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão nas cidades de Gileade. Mas nós atravessaremos armados o rio para combater pelo Eterno, como o Senhor disse. Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e os líderes das tribos do povo de Israel. Se as tribos de Gade e Ruben cruzarem o rio Jordão com vocês diante do Eterno, todos armados e prontos para a batalha, então, depois de a terra estar assegurada, podem dar a eles as terras de Gileade como herança. Mas, se eles não atravessarem o rio com vocês, terão de se estabelecer com vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben responderam: faremos o que o Eterno nos disse. Atravessaremos o Jordão diante do Eterno, prontos e dispostos para guerrear. Mas a terra que herdaremos estará deste lado, a leste do Jordão. Moisés deu às tribos de Gade, Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, as terras, suas cidades e todo o território ao redor delas. Os gaditas construíram Dibom, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Harã, como cidades fortificadas, e também construíram currais para seus rebanhos e seu gado. Os rubenitas construíram Hesbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. A família de Maquir, filho de Manassés,
foi a Gileade e tomou posse dela e expulsou os amorreus que viviam ali. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés. Eles se estabeleceram ali. Jair, outro filho de Manassés, tomou posse de algumas vilas e mudou o nome delas para Ravote Jair, acampamento de Jair. Noba conquistou Quenate e os povoados ao redor. Ele renomeou o lugar com seu nome, Noba. Números capítulo 33. Estes são os lugares em que o povo de Israel acampou depois que deixaram o Egito, organizados como militares sob o comando de Moisés e Arão. Por instrução do Eterno, Moisés fez um registro de todas as vezes que partiram de um lugar para o outro, acampamento por acampamento. Eles marcharam de Ramsés no dia seguinte ao da Páscoa. Era o dia 15 do primeiro mês. Eles saíram confiantes, de cabeça erguida. Os egípcios, ocupados em enterrar seus primogênitos que o Eterno havia matado, ficaram apenas observando a partida dos israelitas. O Eterno havia provado que os deuses deles não valiam nada. O povo de Israel partiu de Ramsés e acampou em Sucote. Partiu de Sucote e acampou em Etã, nos limites do deserto. Partiu de Etã, voltou para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acampou em Migdol. Partiu de Pi-Hairote e atravessou o mar, chegando ao deserto. Depois de 3 dias de caminhada no deserto de Etã, acampou em Mara. Partiu de Mara e chegou a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. O povo acampou ali. Partiu de Elim e acampou junto ao Mar Vermelho. Partiu do Mar Vermelho e acampou no deserto de Sim. Partiu do deserto de Sim e acampou em Dofca. Partiu de Dofca e acampou em Alus. Partiu de Alus e acampou em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiu de Refidim e acampou no deserto de Sinai. Partiu do deserto do Sinai e acampou em Quibrote Hataavá. Partiu de Quibrote Hataavá e acampou em Hazerote. Partiu de Hazerote e acampou em Ritma. Partiu de Ritmá e acampou em Rimon-Pérez. Partiu de Rimon-Pérez e acampou em Libna. Partiu de Libna e acampou em Rissa. Partiu de Rissa e acampou em Quelata. Partiu de Quelata e acampou no Monte Sefer. Partiu do Monte Sefer e acampou em Harada. Partiu de Harada e acampou em Maquelote. Partiu de Maquelote e acampou em Taate. Partiu de Taate e acampou em Terá. Partiu de Terá e acampou em Mítica. Partiu de Mítica e acampou em Rasmona. Partiu de Rasmona e acampou em Mazerote. Partiu de Mazerote e acampou em Beni-Jaacã. Partiu de Beni-Jaacã e acampou em Hor-Gidgad. Partiu de Hor-Gidgad e acampou em Jotbatá. Partiu de Jotbatá e acampou em Abrona. Partiu de Abrona e acampou em Ezion-Geber. Partiu de Ezion-Geber e acampou em Cádiz, no deserto de Zim. Depois de deixarem Cádiz e acamparem no Monte Hor, na fronteira com Edom, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor, por ordem do Eterno, e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois de o povo de Israel ter saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arade, que governava na parte de Negueb, na terra de Canaã, ouviu que o povo de Israel estava chegando. O povo de Israel partiu do Monte Hor e acampou em Zalmona. Partiu de Zalmona e acampou em Punon. Partiu de Punon e acampou em Obote.
Partiu de Obote e acampou em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiu de Ijim e acampou em Dibongade. Partiu de Dibongade e acampou em Almon de Blataim. Partiu de Almon de Blataim e acampou na serra de Abarim, do outro lado do rio, de frente para o Nebo. Depois que deixaram a serra de Abarim, o povo acampou nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, campina de Acácia. O Eterno disse a Moisés nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó: diga ao povo de Israel: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem toda a população nativa que encontrarem pela frente. Destruam seus ídolos esculpidos, destruam suas imagens fundidas e derrubem os locais de adoração idólatra deles, para que vocês possam tomar posse da terra e se estabelecer nela. Eu dei essa terra a vocês, ela é de vocês. Dividam e distribuam a terra de acordo com o tamanho dos seus clãs. Os grandes receberão porções maiores da terra, e os pequenos receberão porções menores. Cada clã receberá sua terra por sorteio. Distribuam a terra entre as tribos de seus antepassados. Mas, se vocês não expulsarem a população nativa da terra, todos os que vocês deixarem ficar na terra se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nos seus pés. Eles causarão problemas sem fim no quintal de vocês. E eu começarei a dar a vocês o mesmo tratamento que estou planejando dar a eles. Amém? Espero que estejam aí gostando. Nós estamos quase terminando o livro de Números. Falta mais uma leitura, no caso amanhã. E aí nós terminaremos o livro de Números, tá bom? E aí nós vamos entrar em ordem cronológica o livro o livro de Deuteronômio, tá bom? Não esqueça que nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica. Então, no começo não muda muita coisa, mas no meio aí da nossa leitura e no finalzinho, nós vamos acabar mudando de um livro para outro, porque nós estamos seguindo uma ordem aí cronológica, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando e até amanhã. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.